lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado estará sarado. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e venha e fale com Deus. Fale: Espírito Santo, fale comigo. Diga para ele: Espírito Santo, eu não quero ouvir a voz de mais ninguém. Eu quero ouvir somente a tua voz nessa noite. Espírito Santo, é somente a tua voz. Que a minha mente verdadeiramente venha estar cativa. Que minha mente venha estar cativa na tua palavra. Que minha mente venha estar cativa em ouvir a tua voz. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Espírito Santo, muito obrigado por essa igreja. Espírito Santo, muito obrigado por mais um ano de vida desta igreja, onde o Senhor estabeleceu neste lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, fala conosco, Espírito Santo. Que verdadeiramente eu diminua neste lugar e o teu nome seja engrandecido. Verdadeiramente, ao abrir a minha boca, seja o teu Espírito Santo a falar com a tua igreja. Por isso nós te agradecemos nessa noite, Espírito Santo. Te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa. Te agradecemos, louvamos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Queridos, 53 anos. Você pode dar uma glória a Deus aí? E eu fico muito feliz e honrado. Obrigado, pastor Alan, pela confiança. E desses 53 anos, 25 anos eu passei aqui. 25 anos. Eu confesso para os irmãos que eu não sou muito bom de memória, não. Costumo dizer que minha memória é do tamanho de um pequenininho. Eu não lembro muita coisa não, mas o que eu vivi aqui na minha infância eu lembro. A irmã Helena está ali, Beth está ali, Beatriz está ali, Márcio está ali. Poderia falar o nome de muita gente. Rafael está lá. Eu e Rafael no início ali começamos a conversar. A nossa base, Primeira Igreja Batista de Venda Nova. A nossa base, Escola Bíblica Dominical, que hoje tem se perdido tanto. A nossa base, Rafael falou uma frase ali que é assim, é o divisor da nossa vida. Às vezes a gente até tentou sair do caminho, mas os ensinamentos que nos foram passados falavam: opa, você vai por aí, se você for por aí, eu não vou com você. 53 anos, querido. Como é bom. Queridos, Venda Nova inteira conhece essa igreja. Eu vou um pouquinho mais além. Venda Nova quase inteira já passou por essa igreja. Então é motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de realmente dizer ao Senhor: Ebenezer,
Até que o Senhor nos sustentou. Passaram várias neste lugar. Lutas enfrentadas. Pastor Manel, com toda a sua humildade, com todo o seu amor. Queridos, quem conheceu o Pastor Manel, quem viveu com o Pastor Manel, eu costumo dizer e falo sem Pastor Manel, eu não conheci um homem de Deus igual o Pastor Manel. Estou mentindo? Irmã Ocina, pastor Ocina, com todo aquele jeito, tem que ser. Mas é uma mulher de Deus. Então nós temos que ser gratos ao Senhor. Aí veio o pastor Alain. Pastor Alain, eu orei muito para você vir mesmo. Orei muito. Aquele cantinho ali, ó. Aquele cantinho ali já ouviu muita oração minha. Manda o pastor Alain, manda o pastor Alain, manda o pastor Alain, manda o pastor Alain. E graças a Deus o pastor Alain está aí. Conduzindo essa igreja, a igreja do Senhor Jesus, que está esperando a volta dele. Quantos estão esperando a volta do Senhor? Nós estamos esperando a volta do Senhor, querido. Não há outro motivo, não há outra razão de nós caminharmos na presença do Senhor, a não ser almejar a nossa morada celestial. 53 anos. E o Senhor nessa noite nos traz essa palavra. E o título que eu dei para essa mensagem chama O Poder da Palavra. O poder da palavra. Queridos, você crê que essa Bíblia é a palavra de Deus? Vou fazer essa pergunta de novo, que eu quero escutar você responder, mas não é responder porque você realmente crê que essa Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Essa mesma palavra que você acredita ser a palavra de Deus, tem coisas que ela fala que eu posso fazer. E eu vou fazer. Só que tem muitas coisas que ela fala que eu não posso fazer e eu não vou fazer. Por causa dessa palavra, que é a palavra de Deus. E essa palavra tem poder na minha e na sua vida. Aí a Bíblia vai nos levar lá na história do centurião. Um homem rico, um oficial do exército romano, o capitão do exército romano, estava com uma dificuldade dentro da sua casa. O seu servo, o seu escravo estava doente dentro de casa. E eu vou mais além, porque a Bíblia fala, na minha versão fala, que aquele centurião, aquele capitão do exército vira para Jesus e fala assim: o meu servo, o meu criado está lá em casa violentamente doente. Eu paro para pensar e falo assim: já estava quase batendo as portas. Aí Jesus estava passando e por onde que Jesus passava, ele curava. Jesus fazia maravilhas, Jesus curava cegos voltavam a enxergar. Aquelas pessoas que não andavam, saltavam de alegria por causa da cura. Onde Jesus passava, ele curava, ele fazia muitas maravilhas. E aquele próprio Jesus, pela presença e pela palavra dele, ele fazia maravilhas. E a presença daquele mesmo Jesus está aqui nessa noite. E ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer na sua casa. Basta somente uma coisa, que foi a atitude daquele centurião: crer. Aí a Bíblia continua nos dizendo, aí aquele centurião, aquele capitão do exército, aquela pessoa que era tão importante do exército romano, procurando um judeu. Eu vou lá na sua casa resolver esse problema. Aí aquele centurião fala para ele: Jesus, eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu não sou digno que você esteja debaixo dos meus telhados. Um capitão, um homem
homem que tinha uma expressão naquela sociedade, um homem que tinha poder naquela sociedade, vira para Jesus e fala assim: qualquer um queria entrar dentro da casa daquele capitão, qualquer um ansiava naquela cidade estar dentro da casa, e aquele capitão disse para ela assim: eu não sou digno que você entre na minha casa. Sabe por quê? Porque aquele capitão, aquele centurião, ele sabia quem era Jesus, ele sabia o que Jesus representava, ele sabia o que Jesus podia fazer, ele sabia que Jesus era aquele que transformava todas as coisas somente através de uma palavra. Não, Jesus, você não precisa ir lá em casa. Eu entendo e eu creio, porque eu também sou um homem. Eu sou um homem que dou ordem, as ordens são acatadas. Eu sou um homem que fala com os meus escravos, com os meus criados, vai e ele vai. Para você vir, você vem. Então, eu entendo que basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Queridos, basta uma palavra para a sua vida hoje. Basta somente uma palavra para a sua casa. Basta somente uma palavra para que a sua se renove na sua casa. Basta somente uma palavra para que os planos do Senhor desçam na sua casa. Apenas uma palavra. Aí Jesus para todo aquele movimento, Jesus para tudo que estava acontecendo, vira para a multidão que acompanhava e fala: vocês viram? Em toda casa de Israel eu não achei homem do tamanho fé que esse homem tem. Queridos, que o Senhor venha achar essa fé no meio do teu povo hoje. Que a nossa fé venha verdadeiramente estar no Senhor Jesus. A nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos colocando fé em tantas coisas. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança e até a nossa confiança em pessoas, em alguém que nós achamos que pode resolver o nosso problema. O nosso problema, quem pode resolver é somente o Senhor Jesus, é somente aquele que tem autoridade sobre os céus, sobre a terra, autoridade sobre todas as coisas, é somente o Senhor Jesus, e basta apenas uma palavra. Olha o que aconteceu. Aí Jesus fala: e não achei tamanha fé. E naquela mesma hora a Bíblia vai nos dizer que o escravo, que o servo daquele centurião ficou curado. Na mesma hora. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Queridos, eu não sei qual que é o seu contexto hoje, eu não sei qual que é a sua vida hoje, eu não sei como você chegou e entrou por aquelas portas. Às vezes você chegou tão triste, às vezes você chegou de cabeça falando assim: não tem mais jeito. Ou às vezes alguém está dizendo, ou às vezes estão falando que não tem mais jeito, que a sua casa não tem mais jeito, que o seu casamento não tem mais jeito, que os seus filhos não tem mais jeito. Queridos, nessa noite o Senhor está dizendo apenas uma palavra: tem jeito, porque eu sou aquele que resolve todas as coisas, eu sou aquele que vou lá e transforma todas as coisas. É Ele. É Ele. Então, para aquele centurião, era tão natural Jesus ter pleno poder, mesmo sem estar presente. Você consegue entender isso? Que muitas vezes nós esperamos: não, alguém tem que vir colocar a mão sobre a minha cabeça, não, alguém tem que vir entrar lá dentro da minha casa, fazer um movimento. Às vezes nós temos que fazer. Não precisa, queridos, basta apenas uma palavra. Basta somente a palavra de ordem. Basta apenas eu buscar no lugar certo. Basta apenas eu procurar na pessoa certa. Basta eu colocar a minha confiança na pessoa certa. Basta eu esperar na pessoa certa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para a sua vida. A palavra dele aqui, ó. A palavra dele aqui, ó. Só que para eu receber essa palavra, sabe o que precisa? Sabe o que precisa para me receber essa palavra? Sabe para que eu, sabe para mim ter a palavra de Deus sobre a minha vida? Sabe o que precisa? Eu conhecer. Eu tenho que conhecer.
A Bíblia fala que eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar. Eu não posso desistir, eu não posso desanimar. As lutas estão vindo sim, os problemas estão vindo sim, a tempestade, o gigante está sobre mim, está. Mas eu tenho alguém que é comigo, que é muito maior que os meus problemas, que é muito maior que as minhas lutas, que é muito maior do que eu estou enfrentando. E esse problema vai passar, essa situação vai passar, o tempo da bonança vai chegar, porque há uma palavra determinada por Deus. 53 anos, há uma palavra que foi determinada pelo pastor Manel lá no início, e hoje se completa 53 anos, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. A palavra do Senhor, ela se cumpre. A palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida hoje, ela vai se cumprir na sua vida hoje, se você receber e entender quem é que pode fazer. 53 anos. A Beth está ali. Ela já deve ter visto várias e várias vezes o pastor Manel sem dormir por causa da igreja. Eu já vi, quando era criança, no ano de 97, você que estava aqui, você vai se lembrar. No ano de 97, o que aconteceu nessa igreja? E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa igreja permaneceu de pé, e ela permanece de pé porque a palavra deles foi liberada sobre essa igreja. A palavra de Deus é liberada sobre cada vida aqui nessa noite. A palavra de Deus é liberada sobre a sua vida. Sabe qual que é a palavra de Deus hoje? Permaneça. Além de permanecer, continue andando, continue caminhando. As lutas vão vir, vem. A luta, todo mundo passa por luta, todo mundo tem luta. Quem tem luta aí? Quem tem luta? Todos nós temos luta, querido. Se eu for sentar com você e contar as minhas lutas, você vai falar, não. Hoje aconteceu uma situação. Minha esposa fez o almoço. Aí na hora que colocou o almoço, os meninos, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. E queridos, e parece, antes da minha esposa pôr o almoço para os meus, eu tinha assistido um vídeo daqueles menininhos lá na África. Quantos assistiram esses vídeos aí? Eu não consigo assistir aqueles vídeos mais, não. Os menininhos não tem nada para comer. Da mesma hora, assim, ô seus abençoados, tem tudo para vocês dentro de casa, os menininhos lá clamando. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Seja grato a Ele. A palavra do Senhor nessa noite é gratidão. Seja grato a Ele. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui você permaneceu. Olha que privilégio, olha que privilégio. Volto a dizer, luta, você passou por tantos problemas. Não, eu nem marquei que hora que eu comecei. Claro que tem que terminar. Na hora que for para terminar, vocês falam assim, tá bom. Quem vai falar tá bom? Ninguém? Então nós vamos aqui a noite inteira, tá? Olha aqui, olha. Jesus não precisa estar de corpo presente para fazer o milagre. Basta somente a ordem. Querido, dentro desse tópico aqui, eu sempre gosto de dizer, e vem minha memória da minha avó, Vozita. Vovózita. Graças a Deus que no fim da vida dela ela aceitou Jesus, e eu creio que ela está lá na glória. Mas antes de aceitar Jesus, eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Se eu contei e você sabe, você fica caladinho, você até ri. Às vezes você fala, oh, agora que eu tô sabendo. Aí minha avózita, ela era benzedeira. Quem já viu uma benzedeira aí? Não, tem muita gente que já viu benzedeira? Achei que era só eu. Aí, a minha avó, aí quando todas as férias, antigamente era o costume dos netos irem para casa dos avós, né? Aí, nas férias, juntou as netaiadas tudo e ia lá para casa da avózinha. E a casa da minha avó era na frente da
A porta já era na frente da rua e no fundo da casa dela tinha um terreno grande, um lote grande. E dentro desse lote, próximo da porta dos fundos, tinha uma cisterna. E chegava determinado dia, minha avó falava assim: menino, vocês vão para dentro, trancava a casa inteira. Era igual Carandiru. Nós entrava lá para dentro e ficava igual prisioneiro lá dentro. Vocês não saem daí enquanto eu não mandar. E trancava tudo. Só que o Samuel aqui era meio curioso. E tinha uma flechinha assim, ó. Tinha uma flechinha que dava para ver somente a cisterna. Parece que aquela flecha foi justamente para ver a cisterna. E uma mãe chegou lá com o filho para benzer o menino. E nós nunca tínhamos visto aquilo. Aí, imagina aí, começa a viajar aí. Viaja na maionese aí. A cisterna estava lá, a mãe segurando o filho e minha avó correndo em volta da cisterna. Eu volto a dizer, a minha memória ela não é tão boa não, mas isso eu lembro direitinho, minha avó correndo em volta da cisterna, chamando a presença não sei de quem, chamando a presença, vem. Queridos, sabe o que eu quero dizer com isso? Não é necessário fazer movimento nenhum. Não é necessário você fazer vulto nenhum. Não é necessário você correr em volta da cisterna. Não é necessário você correr em volta do altar. Não é necessário você correr atrás. Ah, Jesus está lá, você vai para lá. Ah, Jesus está por lá de cá, você vem para cá. Ah, Jesus está lá, Jesus está ali, Jesus está ali. Não, querido, Jesus está com você. Jesus está dentro da sua casa. Jesus caminha com você. Basta somente você viver a palavra dele. É a palavra dele. Não é movimento. Olha só, aquele homem entendeu que Jesus ele não precisava estar. Ele tem que ir lá em casa, ele tem que colocar a mão sobre o meu criado, ele tem que fazer um movimento, ele tem que. Não vou falar o que ele tem que fazer, não, é somente uma palavra. Jesus, somente uma palavra para o meu servo será. Jesus, somente uma palavra que a minha situação será transformada. Somente uma palavra que eu vou mudar lá no meu emprego, a situação vai mudar lá na minha empresa. Somente uma palavra que aquilo que está difícil, aqueles que estão me perseguindo, não vai me perseguir mais, pelo contrário, vai caminhar comigo. Aqueles que estão fazendo mal, aqueles que estão falando mal da minha casa, da minha família, vai querer estar dentro da minha casa, porque é a presença do Senhor que está lá. É a presença do Senhor que tem que estar dentro da nossa casa. Basta somente uma palavra. Mas muitas vezes, como eu disse no início, muitas vezes nós estamos procurando palavras de homens. Muitas vezes nós queremos o conselho de pessoas que não podem nos dar conselho. Muitas vezes nós procuramos a solução em lugares que não há solução. Sabe onde que é a solução? Na palavra do Senhor. Está passando por um momento difícil, está passando por um momento de luta, entra lá dentro do seu quarto. Se você não conseguir falar nada, não tem problema. Se conseguir somente derramar as suas lágrimas, aí é que Deus ouve, porque Ele fala: eu não esqueço, eu não esqueci de nenhuma lágrima que saiu dos seus olhos. Eu lembro de cada palavra que saiu dos seus lábios, eu lembro de cada gota que saiu dos seus olhos. Eu lembro, e sou eu que posso resolver. Basta somente uma palavra, e essa palavra está sendo liberada sobre a sua vida. Muitas vezes não recebemos o nosso milagre porque esperamos uma aparição real de Jesus. Jesus aparece aqui, Jesus aparece aqui, Jesus aparece aqui. A última vez que eu preguei aqui, alguns dias atrás, nós falamos sobre o Salmo 23, quem lembra? Sobre o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar aqui. Quem estava aí lembra? Nada vai te faltar. Pode te faltar e vai te faltar. Tem momento que vai te faltar. Sabe o que não pode faltar? Que o salmista está dizendo, é a presença do Senhor. Ela não pode faltar. É isso. Não, fulano de tal
fulano de tal consegue, fulano de tal tem uma... Muitas vezes não recebemos porque nós estamos confiando em milagres de homem. E homem não tem milagre nenhum. Quem tem milagre é somente o Senhor Jesus. Quem faz milagre é somente o Senhor Jesus. Quem faz milagre é somente a voz do Senhor. Quem faz milagre é somente a ordem do Senhor. Queridos, quando Gideão, todos conhecem a história de Gideão, quando Gideão chega diante daquele exército, onde a Bíblia vai nos dizer que era um exército que não podia nem se contar do tamanho, a quantidade daquele exército era como areia do mar. E Gideão chama o povo, Deus fala para Gideão, se separa o povo para lutar. Eu acho que eu já preguei isso aqui também sobre Gideão, não sei, não lembro. Eu tenho uma mensagem que fala sobre Gideão. Aí Deus manda Gideão separar o exército de Israel para lutar contra aquele multidão de exército, do exército. Aí separa 32 mil homens. Aí Deus fala com ele assim: não tem muita gente aí, tem muita gente. Vamos fazer a separação aí. Aqueles que são medrosos, aquele que está com medo, você coloca de lado. Queridos, o medo nos impede de experimentar o milagre do Senhor. O medo. Vou contar uma história do medo aqui. Em 2013 eu casei. Você que não casou tem chance ainda. Se eu casei, em 2013 eu casei. Estou falando sobre o medo. O medo nos impede de ouvir a voz do Senhor e viver o milagre. E viver as bênçãos. O medo. Você não pode ter medo não. Em 2013 eu casei. E na minha cabeça não ia ter viagem, não ia ter nada. E a minha esposa foi lá, comprou a passagem. Nós vamos lá para Natal. É bonito ou não é bonito? Quem já foi para Natal? Fora o dia. Mas muita gente. É bonito ou não é Natal? Aí minha esposa comprou a passagem, preparou tudo. Só que tinha um detalhe: a viagem era de avião. E eu nunca tinha voado. Aí nós casamos, preparando. Aí no outro dia, lá vai para nós, o Rafael que levou nós, não foi, Rafael? Lá no aeroporto, todo feliz. Querido, na hora que aí começamos a entrar e passamos por aquele canhão assim para entrar dentro do avião. Querido, na hora que eu cheguei dentro daquele canhão, que eu vi o avião, me bateu uma tremedeira. Eu não sei como é que a minha esposa tem mão ainda. Ela fala que eu comecei a apertar a mão dela assim, ó. O medo começou a tomar conta da minha vida. O medo e eu... Queridos, era hora de eu entrar dentro daquele avião, ir lá na cabine, tirar foto, falar com o piloto, conversar com todo mundo. Eu sentei lá e comecei a falar. A minha esposa fala que ela nunca viu orar tanto igual eu orei nesse dia. Comecei a apertar, aí o piloto vai: senhores passageiros, vamos iniciar nossa viagem. Aí que eu apertava mais ainda, e o medo, eu não via mais nada e tal. Queridos, aí começou. Começou a subir, aquele barulhão, aquele motor bonito, aquela impotência daquele avião subindo, e eu só: Jesus, não deixa esse trem cair não, Jesus, eu acabei de casar, não deixa esse trem cair não, e segurando a mão dela, e subindo, aquele subindo, e foi subindo, chegou um determinado momento que o avião dele parou de subir, e ele plainou. Só que na hora que ele plainou, não tinha barulho nenhum de motor mais. Rafael, aquele barulho bonitão do motor parou. Falei: Jesus amado, é agora. E na hora que ele fez assim, querido, que ele planou com o barulho todo, sumiu o barulho do motor. Falei: esse trem estragou. Comecei a apertar mais a mão dela. Falei: Jesus. E na hora que ele planou, na mesma hora, ele começou a descer. Falei: agora. Está caindo, acabou de subir, planou, começou a cair. Querido, você via plenamente o céu caindo. E eu comecei a orar mais aí. Falei: Jesus, me perdoa os meus pecados. Jesus, me perdoa. Essa noite eu estarei com o Senhor no paraíso. Jesus, me perdoa. Aí, na hora que começou, na hora que estava descendo, assim, um tempo descendo, aí o piloto: senhores passageiros, eu falei: não, está caindo. Lá vem a notícia que está caindo. Aí ele vai falar assim: senhores passageiros, estamos preparando para pousar.
Quase que eu falei assim, não é possível. Eu quase morri aqui, o negócio. O medo impede de você. Era hora lá de eu ouvir, tá voando lá nas nuvens, falando, ó, medo. Era hora de eu estar. Eu já estava pousando. Falei, Jesus, o medo nos impede de viver as bênçãos do Senhor. Por isso eu preciso crer nessa palavra. O medo não pode tomar conta da minha vida, porque se o medo vier, me impede. Queridos, bem rápido. 9 horas. Bem rápido. Eu quero falar 3 exemplos bem rápido. 3? Então 2. Vou falar só 2. Se for 3 vai muito. Não, só 2. O primeiro exemplo que eu quero falar é da história de Lázaro. Quem conhece a história de Lázaro? João capítulo 11 vai nos relatar a história de Lázaro. Lázaro, onde a Bíblia vai falar que Lázaro, que Jesus amava Lázaro, amava aquela família como um amor fraternal. Tanto é que lá na sua casa você vai ver a história de Lázaro, João capítulo 11, você vai ver que quando Jesus ele vê aquela situação que as irmãs estavam, Marta e Maria estavam, Jesus ele o quê? Chora. Jesus ele chora por causa daquela situação que estava enfrentando aquela família. Só que eu quero te falar sobre o poder da palavra na história de Lázaro. Lázaro havia morrido. Só que Jesus não estava em Betânia, onde que Lázaro foi sepultado. A Bíblia vai nos relatar que Jesus ele estava lá em Jerusalém. E de Jerusalém até Betânia é um caminho mais ou menos de 3 quilômetros. 3 quilômetros está mais ou menos daqui lá na minha casa. Eu moro lá no bairro Juliano. Começa a imaginar, em 3 quilômetros de Jerusalém até Betânia, dá uma distância de 3 quilômetros. Chega a notícia para Jesus que Lázaro, aquele a quem ele amava, o seu amigo, aquela família que Jesus tinha um apreço por ele, Lázaro morreu, Jesus. Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado. As suas irmãs estão lá em completo desespero por causa da morte. E se você, aí a Bíblia vai dizer que Marta, quando encontrou com Jesus, fala com ele assim: se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas lá em Jerusalém, quando Jesus recebe a notícia, o que Jesus faz? A Bíblia nos diz que Jesus permanece no mesmo local ainda o quê? 2 dias. Sabe o que eu aprendo, querido, com isso, querido? Que muitas vezes a situação vem, um momento difícil vem, nós entramos em desespero, nós começamos a ficar doidos, Jesus, e agora? Jesus, e agora? Aí vem aquele momento de desespero, vem um momento, nossa, Jesus, como é que eu vou fazer? Jesus, como é que eu vou fazer? Chega a notícia para Jesus e Jesus permanece no mesmo lugar ainda 2 dias. E além de permanecer 2 dias, tinha aquela distância a ser percorrida. Sabe o que eu entendo com isso, querido? O Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. A notícia chega para Jesus e ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da situação. Ele diz: eu vou lá e vou fazer esse homem ressurgir. Eu vou lá e esse homem vai viver novamente. Queridos, nessa noite o Senhor está dizendo: a sua história, o seu problema, a situação que você está vendo, que você está enfrentando, não saiu do controle do Senhor, não saiu do controle dele. Ele tem o controle da sua vida, ele tem o controle da situação que você está passando. Basta somente você confiar que ele vai entrar nessa situação. E quando ele entra, ele resolve. Quando ele entra, ele resolve. O poder da palavra? Sim. Aí Jesus chega lá em Betânia. Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E muitas vezes nós estamos dizendo isso para o Senhor. Jesus, se você tivesse isso, meu filho não tinha se perdido. Jesus, se você tivesse feito isso, transferindo a responsabilidade para Jesus. Querido, a responsabilidade é nossa. Sabe o que é? Eu tenho que aceitar essa palavra. Muitas vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida porque nós não estamos obedecendo a essa palavra. Jesus chega lá em Lázaro e todos falam: não, já cheira mal. Eu fico imaginando, era uma caverna,
Dentro daquela caverna tinha uma pedra. E a Bíblia fala que Lázaro estava envolto de... Eu fico imaginando que Lázaro estava igual uma múmia. Você já viu uma múmia? Aí Jesus chega diante daquela situação, diante daquele problema, diante daquela condição de morte que já não existia mais vida. Jesus chega ali naquela última condição para o ser humano, que é a morte, e ele chega e fala assim: Lázaro, a palavra, Lázaro, saia para fora. Naquele mesmo momento, Lázaro saiu para fora, envolto de panos, mas ele saiu com vida. Querido, às vezes você está achando que não tem mais solução, que você não tem mais jeito, que não tem mais jeito, que não tem mais vida. Saiba que o Senhor nessa noite está dizendo: há jeito, há esperança, as coisas vão acontecer, porque a última palavra do Senhor estão dizendo que não é, estão dizendo que não vai, estão dizendo que a sua casa não vai, mas vai porque o Senhor, essa palavra fala: eu sou contigo, eu andarei contigo, eu vou contigo, só vai. Olha a palavra. Jesus chega no túmulo e fala assim: Lázaro, sai para fora. Jesus não chega lá e faz igual a minha avó, começa a rodear, começa a falar: Lázaro, vai, ressuscita. Lázaro, ressuscita. Não, é somente uma palavra de ordem: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto reviveu e saiu andando, e todos puderam ver a glória do Senhor naquele lugar. Todos vão ver a glória do Senhor na sua casa, todos vão ver a glória do Senhor na sua vida, todos vão ver a glória do Senhor sendo realizada na sua casa. Basta você crer nessa palavra. Bem rápido, eu vou pôr outro exemplo para terminar. Estou terminando. Quem conhece a história de Eliseu e Naamã? Todos conhecem, não conhecem? A história de Naamã e Eliseu é conhecida, mas eu não quero falar de Naamã e Eliseu. Eu quero falar de mais um pouquinho para frente, sobre Geazi. Quem já ouviu falar sobre Geazi? Naamã, um homem importante, era leproso. E naquela época, se você sabe, claro que você sabe, quem era leproso não convivia em sociedade. Quem era leproso era colocado de lado. Só que Naamã era um homem importante. E chega aos ouvidos de Naamã, através de uma garotinha, e fala assim: tem um homem que pode fazer algo por você. Tem um homem lá na minha cidade que pode liberar uma palavra para você e você ficar curado. Uma palavra. Naamã chega para Eliseu, aí Eliseu, palavra, fala com ele assim: palavra, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Quando você levantar a 7ª vez, você vai sair com a pele mais, com a pele de bebê. Palavra. Naamã foi lá. No primeiro instante, eu falei: eu saí lá da minha cidade, onde os rios lá são transparentes, onde a água é limpinha, eu vou mergulhar nesse rio sujo aí? Não vou. Aí ele volta. Aí alguém chega perto de Naamã e fala assim: Naamã, é melhor você obedecer. É melhor você ouvir a voz. É melhor você obedecer essa palavra. Você quer ser curado? Aí Naamã volta. Mergulha as 7 vezes. Na 7ª ele levantou, curado. Através da palavra. Só que eu falei que eu vou falar sobre Geazi. Palavra. Uma palavra, ela pode determinar bênçãos, e uma palavra, ela pode determinar maldição. Queridos, o que sai da sua boca, ela pode determinar bênção ou pode determinar maldição para quem você está declarando aquela palavra. Dentro da sua casa, você pode estar declarando bênção ou maldição. Escolha a bênção. A palavra do Senhor fala: coloque sobre vocês a bênção ou maldição. Escolha, pois, a bênção. Declare palavras de bênção sobre a sua casa. Aí Geazi, Naamã volta para Eliseu e fala assim: Eliseu, eu trouxe várias coisas para você, para te abençoar, para te pagar. Eu trouxe várias coisas que eu trouxe lá da minha terra, eu trouxe para te dar. Naamã fala assim, Eliseu fala assim para Naamã: vou levar tudo embora, não quero nada, leva tudo embora. Preciso disso não, ninguém me paga com isso não. Aí Naamã estava indo embora, contente, claro, tinha acabado de receber a cura, contente, feliz. Quem é curado e não está feliz? Todo feliz. Aí de longe, Geazi, o moço de Eliseu, grita na mão:
Sabe aquele iPhone que você queria dar ao meu patrão lá? Ele não quis não, mas eu quero. Daí. Aí Geazi pega aquele iPhone, coloca no silencioso, é claro que se chega lá, toca o chefe vê, coloca ele no silencioso, coloca no bolso e volta todo feliz. Ganhei um iPhone. Ele disse, eu fui trocar de celular esses dias atrás, falei, vou comprar um iPhone. Quem tem iPhone aí? Ei, menino, vocês é rico, viu? Fui comprar um iPhone. Na hora que me falaram o preço, eu quase caí para trás. Falei, gente, tô comprando um carro não, tô comprando um celular. Aí Geazi volta, chega perto dele e falei, ô Geazi, de onde você tá vindo? O galinho não tava passeando aí mesmo todo. Abre comigo aí bem rápido aí. Ou coloca aqui para mim. 2 Reis 5. Segunda Reis 5, versículo 20, diz assim, ó. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro ao encontrar e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata com 2 sacos. Vou ler aqui o final. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vens? E Geazi disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegar a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Eliseu falou com Geazi: a lepra de Naamã vai para você. Palavra. Queridos, cuidado com o que você tem falado. Cuidado com o que você tem profetizado sobre a sua casa. Você é um profeta de Deus, você é uma profetisa de Deus lá dentro da sua casa. Você é. Você tem autoridade sobre a sua casa. Você tem autoridade para abençoar a sua casa. Você tem autoridade para abençoar os seus filhos. Você é autoridade sobre a sua casa. Cuidado. Porque basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra para você trazer maldição para a sua casa. Mas basta também apenas uma palavra, e essa palavra ser real dentro da sua casa, para você viver uma vida abençoada, uma vida de bênção dentro da sua casa. Decida obedecer, decida viver essa palavra, decida verdadeiramente viver o que ela fala que se você pode viver, viva. Se ela fala que você não pode viver, não viva. Obedeça essa palavra para que se cumpra a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É decisão, é escolha. Há uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Não há palavra minha, não tem nada para te oferecer. Mas o Senhor tem muito, muito, muito para te oferecer, para dar para você. Há uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Há uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Basta somente você aceitar essa palavra. Fique de pé no seu lugar, querido. No seu lugar, nós vamos orar. Eu quero incentivar você a orar nessa noite. É você e Deus, querido. Há uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Sua vida individual é você e Deus. E através da palavra de Deus para a sua vida, a sua casa será alcançada. Os seus filhos serão alcançados.
aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto pede ao Senhor, será alcançado, porque a palavra de Deus está sendo liberada para a sua vida nessa noite. A palavra de vida, é palavra de vida. Eu não estou aqui para dizer para você que daqui da agora para frente tudo vai ser mil maravilhas, daqui agora para frente. Pelo contrário, se você decidir viver na presença do Senhor, se você decidir obedecer essa palavra, as lutas vão vir, os problemas vão vir, mas nós temos uma garantia. Ele disse que estaria conosco, o Senhor vai estar com você, o Senhor vai caminhar com você, o Senhor vai estar em todos os instantes com você, se você tomar a decisão de obedecer a palavra do Senhor. Nessa noite nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua igreja nessa noite se reúne, Pai, é noite de festa. É noite de festa, noite onde nós comemoramos mais um ano de vida dessa igreja. A igreja que o Senhor estabeleceu neste lugar. Mas é noite também onde nós recebemos a tua palavra. Palavra de vida, palavra de restauração, palavra de transformação, palavra que vai mudar a nossa vida. Pai, que a tua igreja, que verdadeiramente nós venhamos tomar a decisão de obedecer a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, muitas vezes nós não queremos obedecer. Muitas vezes, ó Pai, a tua palavra está dizendo conosco que nós podemos fazer e nós não estamos fazendo, mas quando ela fala que nós não podemos fazer, muitas vezes estamos fazendo. Pai, que verdadeiramente nós venhamos obedecer a tua palavra, viver uma vida de obediência à tua palavra. Pai, que nós venhamos tomar a decisão de todas as vezes, ó Pai, que tivermos que fazer algo, que venha tomar uma decisão, venha ser debaixo da tua palavra. O Senhor tem uma palavra de vida para nós. Se nós obedecermos a tua voz, se nós obedecermos a tua palavra, há uma recompensa para a tua igreja, há uma recompensa para a tua igreja, há uma morada há uma cidade sendo preparada para aqueles que decidem obedecer a tua palavra, a tua voz. Por isso, nessa noite, ó Pai, nós te agradecemos. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Espírito Santo, continua ministrando aos nossos corações. Que verdadeiramente, ó Pai, a nossa mente venha estar cativa na tua palavra. Que nós venhamos, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, ter o prazer em ler, em conhecer a tua palavra. Que nós não venhamos deixar, ó Pai, o cotidiano, tantas coisas do nosso dia a dia, e deixar de ler a tua palavra, deixar de conhecer ao Senhor. Que verdadeiramente a tua igreja venha prosseguir em conhecer mais, te conhecer mais. Por isso, ó Pai, nós liberamos uma palavra de bênção sobre essa igreja. Nós liberamos uma palavra de bênção sobre cada lar aqui representado. Que verdadeiramente a paz do Senhor vai estar sobre cada lar. A presença do Senhor, o altar do Senhor vai estar sobre cada lar aqui, ó. Nós te agradecemos e louvamos o Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí?